colegas, o meu nome é Cláudio Omar Gonçalves Rodrigues. Eu vou apresentar para vocês o portfólio. Eu sou estudante do curso de licenciatura em História, do módulo A, fase 2. O tema: povoamento, dialetos e transformações na cidade de Altamira, no Pará, a partir da construção da Transamazônica nos anos 70. A BR-230, mais conhecida como Rodovia Transamazônica, foi construída durante a ditadura militar, na gestão do presidente Emílio Médici, uma das obras essenciais do Plano de Integração Nacional. Segundo o governo, hoje é considerada faraônica devido à grandiosidade a que se propunha. O objetivo era, através de uma rodovia, interligar as regiões Norte e Nordeste com o Peru e o Equador. A Transamazônica corta o Brasil no sentido leste-oeste, começando em Cabedelo, na Paraíba, passa pelos estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e termina em Lábrea, no Amazonas. Possui 4.260 km de extensão, sendo a terceira maior rodovia do país. Quando foi planejada, a intenção era asfaltar 8.000 km, chegando até Lima, no Peru, mas foi inaugurada em 27 de agosto de 72, ainda inacabada, e assim permanece até hoje. A maior parte do percurso ficou sem asfalto e torna-se intrafegável, principalmente por causa das chuvas que assolam a região entre outubro e março. A política ditatorial da época justificava a sua construção como um fator de desenvolvimento econômico da região. O plano ambicioso do presidente Médici era reassentar 1 milhão de colonos na floresta amazônica. O governo criou o lema "Terra sem homens, para homens sem terra", para descrever o desenvolvimento esperado da região. No entanto, madeireiros usaram as rodovias para desmatar mais áreas das redondezas. A Transamazônica para muitos foi um fracasso, visto que seu saldo negativo, a dizimação de povos indígenas, desmatamento da floresta, gasto exorbitante de recursos públicos e outras coisas mais relacionadas com o meio ambiente. A rodovia passa por importantes cidades do Pará, estado brasileiro que possui em seu território a maior parte da 230. Destacam-se as cidades de Marabá, Itaiubá e Altamira. Altamira, por exemplo, é uma das cidades com maior desenvolvimento econômico da região. Próximo a esse município foi construída a usina hidrelétrica da bacia do rio Xingu, conhecida como usina de Belo Monte. A usina de Belo Monte é a quarta maior hidrelétrica do mundo, sendo a maior inteiramente brasileira. A usina entrou em operação em 2016 no governo da presidenta Dilma Rousseff. Em 2019 foi acionada a última turbina da usina, dando início à plena operação do empreendimento, com capacidade de atender 10% do consumo geral do país, atendendo 60 milhões de consumidores em 17 estados brasileiros. Segundo o diretor de produção e implantação da Norte Energia, Olavo Dauler, o que se consegue em Belo Monte hoje é um novo patamar para se distinguir a questão da energia com a sustentabilidade no país. Sempre pensando na ponta da linha, o que se busca é o bem-estar, a qualidade de vida do cidadão brasileiro, afirma o presidente. Desde a sua concepção, o projeto Belo Monte se deparou com fortes oposições de ambientalistas e de comunidades indígenas da região. O rio Xingu foi desviado, trazendo como forte consequência a mudança da vida das populações ribeirinhas indígenas que retiravam do rio o seu sustento. A licença para a instalação da usina de Belo Monte foi liberada em 2011 com determinações feitas pelo IBAMA, mas de fato esses compromissos ambientais não foram seguidos segundo o Ministério Público do Pará. A exemplo da projeção de território, indígenas, como afirma Thaís Santini, procurador da República em Altamira. Agora vamos falar um pouco do complexo eólico do Cerro Chato, que é a única obra que na nossa cidade causou algum impacto, renda. Eu acho que é a última obra assim grandiosa na nossa região. O complexo eólico do Cerro Chato tem
tem energia renovável nos Pampas. Este é o lema do nosso parque eólico. O complexo eólico Cerro Chato, iniciado em 2011 em Santana do Livramento, a 500 km de Porto Alegre, é uma obra da Eletrosul, com recursos do PAC 2, com investimento inicial de 440 milhões. É formado por 3 parques eólicos de 30 megawatts cada, Cerro Chato 1, 2 e 3, e 108 aerogeradores, dos quais 81 estão em funcionamento com torres de 108 metros de altura e diâmetro de 82 metros. A energia do complexo foi para a subestação Livramento 2, unidade conectada ao Sistema Interligado Nacional, e as cidades gaúchas de Santana do Livramento, Bagé e Alegrete. O empreendimento completo possui 11 parques eólicos e a energia suficiente para atender mais de 1 milhão de consumidores. A obra trouxe pouco impacto ambiental, já que foi construída dentro de propriedades privadas, fazendas voltadas para a pecuária, o que mantém suas características e energia de produzir energia limpa, sem trazer prejuízo ao meio ambiente. A instalação do parque eólico na cidade é hoje a maior fonte de ICMS do município, frisando que nessa região não há indústrias nem fábricas. Colegas, é esse aí meu trabalho. Sejam generosos. Obrigado.